ministro do Esporte, André Fufuca, PPMA, pedirá à CBF Confederação Brasileira de Futebol a paralisação temporária do Campeonato Brasileiro em razão das enchentes que atingiram Rio Grande do Sul. A pasta prepara um ofício que será encaminhado nesta sexta-feira 10 pedindo o adiamento de todas as partidas dos campeonatos organizados pela CBF por 2 semanas, na busca de concentrar esforços no apoio às vítimas da tragédia. É hora de concentrar esforços no apoio às vítimas, na reconstrução das áreas afetadas e na mitigação dos impactos causados pela tragédia. A dimensão humana precisa vir antes da esportiva. A preocupação maior é com a integridade física e psicológica dos atletas, torcedores e demais envolvidos, disse André Fufuca por meio de uma nota oficial. A última segunda-feira, a CBF confirmou o adiamento de todos os jogos envolvendo clubes gaúchos até o próximo dia 27. Porém, manteve o andamento das competições nacionais com o restante das equipes. Especialistas ressaltam a autonomia das entidades esportivas. A advogada Fernanda Soares lembra que o artigo 217 da Constituição Federal e a Lei Geral do Esporte garantem a autonomia das entidades esportivas sobre o andamento e funcionamento das competições organizadas. Em tese, a posição do governo não deveria ter poder de decisão. A determinação sobre a continuidade do campeonato é da entidade que o organiza. O artigo 217 da Constituição Federal determina que as entidades esportivas têm autonomia quanto à sua organização e funcionamento, e a Lei Geral do Esporte também traz disposições importantes sobre a autonomia das entidades. Mas é inegável que uma manifestação como essa influencia e pode pressionar a CBF. A decisão de parar o campeonato deve ser tomada de forma serena, ponderando todas as consequências que gera. Ainda que eu entenda que a paralisação seja o caminho correto no momento, eu não posso deixar de ponderar que há consequências importantes para o sistema esportivo, do qual um número expressivo de pessoas depende para sobreviver também, afirma a especialista em direito desportivo. O governo não tem poder de decisão sobre eventual paralisação do Campeonato Brasileiro, pois a Constituição Federal assegura a autonomia das entidades desportivas. A questão deve ser decidida pela CBF juntamente com os clubes. Entretanto, é inegável que a posição do governo gera um tipo de pressão indireta e movimenta a opinião pública, o que pode antecipar um posicionamento mais definitivo da CBF para antes do fim do período de adiamentos, explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos. Estruturas afetadas. Grêmio e Inter tiveram suas estruturas afetadas pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Os gramados da Arena do Grêmio e do Beira-Rio foram alagados. Antes disso, os CTS dos dois clubes já tinham sido completamente inundados, impedindo os treinamentos. Em Caxias do Sul, o Juventude conseguiu retomar os treinamentos. A principal dificuldade da equipe é a questão logística. Com o fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, até o final de maio, o time da Serra teria dificuldade de deslocamento para as partidas como visitante, bem como receber os rivais no Alfredo Jaconi. Balanço das enchentes. De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de mortos subiu para 113 nesta sexta-feira. Há 146 pessoas desaparecidas e 756 feridas. Os 497 municípios gaúchos, 435 foram atingidos pela chuva, afetando mais de 850 mil pessoas. Pelo menos 337.116 estão desalojadas e, no total, 1.916.070 foram afetadas. O comunicado também informa que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados. SOS Rio Grande do Sul. O governo reativou o canal de doações via Pix para auxiliar as vítimas das enchentes, ao compromisso de destinar o total dos recursos à ajuda humanitária. Conta da doação: Associação dos Bancos do RS, chave Pix seu CNPJ, 92.958.800.00001-38 CNPJ vinculado à conta no Banrisul. Confira a nota do Ministério do Esporte diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para